A paz do Senhor, irmãos. A gente terminou o culto aqui no domingo e estamos gravando aqui esse vídeo aqui. É um vídeo de reunião para a liderança e para os obreiros. Tem alguns irmãos aqui, eu aproveito os irmãos aqui, se eles tiverem alguma dúvida, eles fazem a pergunta e representa vocês. Se a gente fosse fazer uma reunião via Skype com todo mundo, ia ser difícil de ouvir todo mundo, né, e tirar as dúvidas, ia tomar muito tempo. Mas eu vou fazer o vídeo, vou mandar no grupo, e aí do grupo, se tiver dúvida, já pergunta direto e a gente vai esclarecendo, tá bom? O que acontece? As igrejas vão estar voltando agora, né? O decreto do prefeito para o dia 15, a partir do dia 15, 25% da igreja vai poder ser utilizado, né? Ou seja, 25% dos membros vão poder estar na igreja. Eu fiz um cálculo aqui, olhando as 4 fileiras de banco. Se a gente colocar um em cada ponta e espaçar mais o banco, que vai dar uns 2 metros, que a medida do decreto é 2 metros um do outro. Então, se a gente colocar um no banco da ponta e o outro aqui, os bancos abrindo mais, a gente vai ter 8 por fileira, e a gente pula uma fileira. Então dá 8, 16, aí 24, 32 e vai. Então dá 40 pessoas, ou um pouco mais de 40 pessoas sentadas, né? A capacidade da igreja é 300 e pouco, né? O pastor Isaac, a diretoria, falou: dá para colocar lá na igreja do Ipanema umas 80 pessoas, porque a capacidade é 300 e pouco, os bancos e tal, então 25%, né? Aí, se fosse 20%, seria 60 e poucos, então dá para colocar umas 75 pessoas a 80. Só que eu ainda tenho muita preocupação, e eu quero deixar um espaço para 40 pessoas, só que, no entanto, 40 pessoas, 20 é a equipe que trabalha, né? Então eu até fiz aqui um cálculo aqui para a gente usar, e eu vou passar daqui a pouco, né? Então o que acontece? Eu quero falar para os irmãos isso, que a gente vai estar voltando aos poucos. Eu tenho muita preocupação. Ontem eu estive na igreja do Santos Dumont, e lá o púlpito é aqui assim, né? Curtinho, tem as cadeiras aqui e o púlpito aqui. Aí o irmão que abriu o culto, ele tirou a máscara, tá todo mundo de máscara, tirou a máscara e ficou cuspindo no púlpito. E não tem microfone. Depois vai me dar o mesmo microfone. Eu falei: não adianta nada eu estar de máscara aqui, depois pegar esse microfone, pôr minha Bíblia aqui, tirar minha máscara e pôr aqui, tudo cheio, cuspido aqui, né? É muito perigoso. E lá os dirigentes saíram, porque os dois foram contaminados pelo Covid. Então tá no bairro, tá na igreja ali que ele estava fazendo culto. Os irmãos, alguns chegam e falam: não, irmão, não liga não, e abraça os irmãos, pega na mão, né? Então há uma falta de disciplina dos irmãos. Então alguns ficam querendo se preservar, e outros não tá nem aí, vai, abraça, pega na mão. E como que nós vamos controlar 40 pessoas assim? Eu acho muito difícil isso, porque sempre tem que falar: não, isso não tem nada a ver não, e vai, pega e toca nas pessoas. Só que a gente está vendo que está em todos os lugares, as pessoas estão se contaminando. Então a gente tem que ter zelo. Então a diretoria falou: toma todo cuidado e tal. Só que não dá para você disciplinar as pessoas dentro da igreja. A gente vai ter que mudar um pouco as nossas atitudes. Já mudou no banco, em outros lugares. As pessoas, elas falam com uma rigidez com a gente, que parece até que a gente está sendo maltratado. Já até quase briguei no banco lá com segurança, porque ele foi muito duro. Mas eles estão fazendo isso para as pessoas tomarem todo cuidado, porque tem gente que não quer tomar cuidado, né? E eu tenho muita preocupação. Então a gente vai fazer o seguinte: a partir do dia 15, preparar a entrada lá na igreja. Um lado vai ser para a entrada e um lado vai ser para a saída, e a gente vai dividir no meio a porta ali. Então entra por um lado, sai pelo outro. E esses lugares, a gente tem que ter obreiro olhando para as pessoas, falando: não, senta separado, dando ordem mesmo, você vai sentar separado. Quem quiser estar no culto vai sentar separado, né? Para a gente poder fazer o negócio com segurança. Álcool, nós vamos colocar mais álcool, vamos isolar, né? Os bancos do meio aqui, nós vamos isolar eles de fora a fora, em todos os lugares, só deixar os da ponta. Então a gente deixa preparado, né? Eu não estou dizendo que eu vou pôr 40 pessoas aqui, não tenho essa vontade de pôr, mas eu vou deixar preparado, né? Aí eu acho assim: quem não quiser vir, eu dou todo apoio, mas eu vou deixar preparado para aqueles que querem vir poder vir também, né? Então o tempo do culto nosso não pode exceder de 1h20. É 1 hora de culto, mas a gente não pode exceder de 1h20, porque tem um limite até 1h30, mas eu quero menos de 1h20 para baixo, para a gente ter todo tipo de cuidado, tá? Aí o que acontece? Eu pensei assim: a gente pode estar fazendo a partir do dia 15 uma escala para as pessoas virem. Então na escala, por exemplo, 2 ou 3 diáconos, 2 ou 3 diaconisas,
2 ou 3 presbíteros, ou evangelistas, ou pastores. E do ministério de louvor de 6 a 8, porque 6 é 3 tocadores e 3 que canta, né? Ou então 4 cantando, 4 tocador, né? De 6 a 8, é um número assim, né? Se não tiver, se vier menos, não tem problema. Se for, por exemplo, 4 diáconos no dia, não tem problema. É mais ou menos uma média. Só que eu fiz essa média porque, por exemplo, o diácono vem com a esposa, vem o presbítero com a esposa. Então, se juntar o diácono, o presbítero, o diaconisa, o ministério de louvor, se vir com a esposa, né, ainda coloquei aqui só 6 do ministério de louvor, dá 12, né, se vier em casal, 30 pessoas. Já tem 30 pessoas só para trabalhar, só obreiro e ministério de louvor. Então sobra 10 lugares para membros que queiram vir, para dar os 40, entendeu? Então o que acontece? Tem membro que quer vir, que tem vontade. No dia que nós estávamos aqui, a irmã Lê, agora a diaconisa, ela ligou e falou: posso ir aí tomar ceia? Eu falei: não, pode vir. Sentou no canto. A igreja é grande, realmente dá para a gente fazer um trabalho bem feito, mas não dá se a gente colocar 40 pessoas aqui, sem controle, sem ser obreiro, sem ser que quem é obreiro tem um pouco mais de consciência, tem uns que não tem. Se a gente colocar 40, a gente fica com dificuldade de controlar, mas se tiver 10 membros aqui, a gente fala: não, tem que sentar aqui, aponta os lugares, vai estar marcado, e fica cuidando, para todo mundo ter cuidado, a gente não ter nenhum tipo de problema, e também dá oportunidade para quem quer estar no culto, com todo cuidado, tá? Então, eu fico preocupado, irmãos, por causa disso. Eu no culto onde de Santos Dumont, eu vejo as pessoas se abraçando, se cumprimentando na igreja, o pessoal de máscara, mas não adianta nada. Eu fiquei olhando, falei: eu estou de máscara aqui o culto todo, quem está dirigindo o culto está cuspindo tudo aqui. Aí eu venho com a minha Bíblia, ponho minha Bíblia aqui em cima, tiro a minha máscara, vou pôr aonde? Vou pôr aqui, eu ponho aqui, já contaminou. Eu estou na neura, aí já contaminou. Aí eu vou, falo, e só tem um microfone. Eu preguei sem microfone. Eu não peguei o microfone, preguei sem microfone. Pus minha Bíblia lá, preguei, minha Bíblia, fui embora. Cheguei no carro, passei álcool na Bíblia, álcool na mão e fui embora. Mas só que assim, as pessoas não têm essa preocupação. As pessoas, elas estão vivendo a vida de qualquer maneira. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Está muito perto também da gente, das igrejas, dos irmãos, né? O pastor Juscelino está, né, lá do Imperial, lá da sede, já pegou mais de 10 pessoas, já teve 3 óbitos na sede, teve 5 óbitos na sede nos últimos meses, mas 3 foi confirmado de Covid, 2 eles falam que não está relacionado com Covid. Aí a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui no Ipanema, parece que aqui embaixo teve uma pessoa o Bira que falou que faleceu, né? Aí a gente tem aqui já no bairro aqui embaixo também, a família da irmã Andréia também. Então a gente tem que tomar assim, bastante cuidado. O cuidado, o medo, ele é bom para a gente não se contaminar. O cuidado, até o medo é bom, né? As pessoas falam: não pode ter, tem que ter medo, senão a gente não. Só que depois que pega, aí você não pode mais ter medo. Se a pessoa pegar, aí ela tem que ter coragem, enfrentar. Nem todo mundo morre, né? Nem todo mundo fica ruim, a maioria escapa. Você tem que ter coragem, lutar, e aí acaba o medo, porque não tem mais jeito. Agora, antes de pegar, tem que ter medo para não pegar, porque a gente não sabe qual é o resultado, né? As pessoas às vezes novas, sem nenhum problema, e têm sido ceifadas com essa enfermidade, amém? Então, irmãos, isso aqui que eu quero passar para a liderança, vocês precisam me ajudar nesse sentido. Quando a gente voltar mesmo, né, se for depois do dia 15, depois do decreto, nós vamos voltar com 25%. Algumas igrejas, alguns pastores estão assim: eu estou conseguindo colocar 50 pessoas na igreja, eu já coloquei 60 pessoas. Parece que eles estão disputando quem põe mais gente na igreja, e eu acho que estão disputando quem está colocando mais em risco a vida das pessoas. E eu tenho essa preocupação, não é assim. Eu acho que alguns têm preocupação até pela questão financeira, estão apegados à questão financeira. Infelizmente é isso. Aí fica querendo pôr gente na igreja. Eu estou assim, eu acho que as pessoas estão sendo alcançadas através das lives, pela palavra. Pode ser que tenha um ou outro, e a gente tem que procurar a saber se tem um ou outro que está com dificuldade de assistir para estar acompanhando, mas nós não podemos acelerar uma coisa, porque eu estou assim, não é porque o prefeito está sendo forçado a pôr decreto para liberar, por causa da economia. Agora, a igreja, ela não envolve economia. Se a gente fizer um bom trabalho espiritual, a gente não precisa nem de abrir a porta, na realidade, a gente tem que fazer um trabalho, né? Eu fico pensando assim: nós vamos demorar muito para ter um louvor aqui com uma Jubrac, com as irmãs aqui, tudo aqui, vai demorar muito. E as irmãs, qual era o trabalho das irmãs?
ensaio e louvar junto é a base do trabalho. Não vai ter ensaio nem louvar esse ano mais, não vai ter, não tem como, né? Todo mundo, só se inventarem vacina antes, mas não vai ter, vai passar esse ano dessa forma, sem ter ensaio e sem ter, ou então vai ficar uma irmã cada quilômetro uma da outra cantando e tal, não vai ser igual era antes, não tem como. Então a gente precisa se adaptar, não pode parar de fazer a obra também, mas se adaptar para viver a nova realidade agora, né? Então eu estou preocupado em a gente voltar e tudo, mas com cuidado, né? Observando os médicos que estão falando, não pessoas que estão querendo acelerar por outras questões, por outros interesses, né? Então eu estou assim, preocupado com isso, mas eu peço a ajuda dos irmãos. Se a gente voltar com 25%, pode saber que eu sou mais preocupado com tudo isso. Eu quero uma equipe de liderança de umas 20 pessoas a 30 pessoas aqui, ou seja, Ministério de Louvor, obreiros, as obreiras, alguns com a esposa e tal, que fazem parte do ministério também do esposo, dando aqui umas 20 a 30 pessoas, aí a gente abre para uns 10 membros, 10 irmãos, para estar com a gente aqui. Vocês podem até identificar, porque eu não vou anunciar isso, né? Eu acho que tem igreja que está colocando assim já, culto presencial, você não pode pôr. Hoje mesmo você não pode pôr, porque não pode abrir a porta. Na realidade, no decreto não pode hoje. Há uma permissão, o prefeito falou, não vai tomar multa se fizer, mas faz de porta fechada. Eu acho que está na irregularidade, está na ilegalidade. Agora, a partir do dia 15, aí tem decreto, vai poder abrir uma entrada e uma saída e tal, aí tudo melhorzinho, né? No decreto, dentro da lei normal e tal, né? Então, fugiu o que eu ia falar aqui, como sempre. Aí o que acontece? Eu quero que os irmãos, vocês, a liderança e tal, vocês que estão aí acompanhando, vocês vêem algum irmãozinho e falam, eu queria tanto na igreja e tal, e marca com eles para eles virem. Então, é umas 10 pessoas que vai vir só, além da liderança nossa. A gente vai sentar aí de cada um num canto e fazer o nosso culto online, né? As pessoas estão fazendo assim, nosso culto domingo presencial. Eles estão divulgando algo e aí ele perdeu o limite. Ele perdeu, se 40% ele vai chegar na porta e vai barrar, não vai barrar, esses pastores vão receber essas pessoas lá. Não pode colocar, divulgar falando, culto presencial também, não pode, nosso culto continua online, só que nós vamos abrir para essas pessoas que vão estar 25% vir, né, e a gente colocar ali e tal. Só que eu entendo que aqui na nossa igreja, se fosse um outro pastor, ia colocar 60 a 80, eu não quero, eu quero de 30 no máximo 40 pessoas. Então é esse tanto que eu quero e vamos continuar. Eu sei que tem alguns fatores que nos traz dificuldade, sim, né? Há uma certa cobrança que nos traz, mas eu não quero ser irresponsável nessa parte, né? A gente tem muitos irmãos aqui que é do grupo de risco, muitos irmãos do grupo de risco, né? Então, por exemplo, se a gente abrir a igreja, quem vai correr aqui é a irmã Maria Mendes, ela já quer vir. A irmã Leonide falou que ela já quer vir, ela vai correr para cá. Aí a gente tem, de repente, a mãe da irmã Aldenir, a irmã Aldenir vem, a mãe dela vem também de idade, e aí vai, tem outros irmãos. O irmão Geraldo, ele ligou hoje e tal, ele é um irmão também que gostaria de estar aqui, que ele gosta de estar no culto. Os irmãos têm idade. O irmão Albertino vai vir, o irmão Albertino vai querer vir também, né? Então as pessoas vão querer vir, e aí vai vir de qualquer maneira, aí não dá, a gente pode trazer, né, num dia mais escalado, né, essas pessoas, né, confirmar as pessoas, colocar cada um no seu lugar e ter um cuidado. A nossa igreja, ela é assim, a nossa membresia, ela não a igreja não é repleta, não é a membresia toda cheia. A gente tem irmãos, até irmãos com bastante tempo de igreja e tal, uma membresia conhecida, dá para a gente controlar. Agora tem igreja que do jeito que estão abrindo, não vai conseguir controlar, vai encher de pessoas. E se uma pessoa estiver infectada, né, é complicado. Uma pessoa dentro de uma casa infectada infecta toda a família, não tem como escapar. E dentro de uma... Eu não sei se vocês percebem, vocês estão aqui, eu não sei se vocês são igual a mim. Mesmo com máscara e com tudo, a gente corre risco, porque a gente mexe aqui, mexe lá, é involuntário. Você mexe aqui, mexe ali, você pôs a mão em algum lugar, é involuntário. Você tira a máscara, daqui a pouco você vai pôr de novo, você passou a mão na máscara, não tem como, é involuntário, é muito perigoso. Se o vírus entrar num lugar e dentro de uma igreja, então, você fica aqui uma hora e meia, todo mundo respirando no mesmo ar, sempre tem alguém que vem. Outro dia nós paramos o carro, o irmão chegou, eu estava meio mal, então coloca a cabeça dentro do carro para poder falar. Coloca a cabeça dentro do carro, não sei o que, blá, blá, blá.
você fala assim, meu Deus, ele falando que estava mal, sentindo dor no peito, falta de ar, coloca a cabeça dentro do carro. Você fala, meu Deus, o irmão não tem noção, tem 4 pessoas dentro do carro aqui, ele está falando dentro do carro. No meu trabalho, a pessoa vem ficar falando em cima, cutucando, mexendo, e dá vontade de falar assim, meu, sai de perto, dá um espaço para mim, né? E o que tem se a gente abrir? É isso que acontece, as pessoas, umas têm cuidado e outras não. Se eu estou assim, tendo cuidado, e vejo pessoas que não têm cuidado, eu falo, não vou na igreja mais. Então vai ter pessoas que não vai querer vir, porque as pessoas não têm cuidado, né? E tem pessoas que falam, isso não tem nada a ver não, eu vou lá, só que desrespeita o outro que está com cuidado. Tudo bem se a pessoa acha que não tem nada a ver, mas tem que respeitar o outro que está tendo cuidado da sua casa, da sua família, que está entendendo dessa forma. É lógico que tem entendimento das duas formas. Então é isso, irmãos, que eu queria passar para os irmãos, né, sobre a volta dos cultos. Vai ser com 25%, a partir do dia 15 tem um decreto para isso. A separação dos bancos, vai caber 40 lugares aqui, muito sossegado, muito à vontade vai ser, não vai ter aperto nenhum. A gente tem essa facilidade pelo espaço grande. Entrada e saída dividida ali na frente. O tempo de culto que a gente vai ter é 1 hora, no máximo 1h20. A escala de obreiros e ministério de louvor, a gente vai trabalhando para isso acontecer. Se acontecer assim, não veio hoje nenhum diácono, não estou preocupado, não veio hoje nenhum pregador, tá bom, vamos fazer o culto da mesma forma. Eu não quero que venha a mais. O ministério de louvor veio só 3 pessoas, também não tem problema não, eu não quero que venha a mais. Eu tenho preocupação da qualidade do culto. É bom ter um obreiro, outro preparado, né? É bom ter o ministério de louvor, algumas pessoas, né? Dá para montar times, né, menor e tal, para ter um bom culto, porque você vai passando no Facebook, você vai vendo as igrejas, você vai ver, nossa, que culto bom, nossa, que culto bom. Então, se o nosso estiver inferior, outro dia tinha um irmão daqui que ele compartilhou um culto de uma outra igreja, e eu olhei o culto da outra igreja, o ministério de louvor dos caras lotado de gente, aquele louvor lindo. Eu falei, ele compartilhou porque o louvor está melhor do que o nosso, no mesmo horário do nosso culto. Ele compartilhou a outra igreja, o outro culto, no mesmo horário do nosso culto, né? Ou seja, ele não estava nos assistindo, ele estava assistindo o outro. Também o louvor do outro estava com todo mundo lá. As pessoas não estão preocupadas com isso, e a gente tem que se preocupar, mas é bom a gente ter o louvor sempre bem arrumadinho, um grupo assim que dê para fazer um louvor legal. Tem essa preocupação, mas se não vier menos, vai ter o culto, não vou achar ruim, tranquilo. Eu estou mais preocupado com a parte da saúde, irmãos. E se os irmãos notar alguma dificuldade de alguém, de algum irmão, né, na parte espiritual, então a gente precisa estar dando atenção maior para essas pessoas, né, para que elas não venham se... Eu não tenho notado que tem pessoas assim com dificuldade, assim. Eu acho que as pessoas estão acompanhando, estão participando, estão aí dando o seu jeito. É a nova realidade nossa. Então não há uma necessidade extrema da gente abrir a igreja e correr todo o risco. Amém, irmãos? Então é isso que eu queria deixar para os irmãos. Se tiver dúvida, qualquer coisa, pode conversar no particular, pode mandar no grupo que eu vou mandar o vídeo, pode fazer da forma que você achar melhor, né? Conversar com a gente, porque a gente vai conversando, vai tirando a dúvida dos irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos.